Olá, meu nome é João Paulo Tomás de Aquino, eu sou professor de Novo Testamento no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e também no Seminário Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição. A aula de hoje é a respeito de teologia bíblica do Novo Testamento e nós abordaremos o muito importante assunto do reino de Deus. Nessa aula nós abordaremos o reino de Deus no Antigo Testamento, veremos alguns dos textos mais importantes do Antigo Testamento sobre o reino de Deus e também o reino de Deus na literatura judaica, aquilo que tem sido chamado de literatura judaica do Segundo Templo. Então esse é o nosso objetivo. Eu espero que você aprenda a respeito desse assunto fundamental que é o reino de Deus, que depois, além de ser fundamental no Antigo Testamento, vai ser um assunto fundamental também na pregação de Jesus Cristo. Aliás, só dá para entender o que Jesus Cristo falou a respeito do reino de Deus se a gente já conhecer, já tiver em mente aquilo que o Antigo Testamento fala a respeito desse assunto. Então vamos dar início à nossa aula. Eu vou abrir aqui uma apresentação de PowerPoint e aí a gente começa. Então, o reino de Deus no Antigo Testamento e na literatura judaica. Esse é o nosso objetivo para hoje. Muito bem. Nós temos essa questão do reino. É importante a gente lembrar o que compõe a ideia de reino. Quais são os conceitos que são muito importantes para a gente entender o que é um reino? Bem, o primeiro é o rei, não é? Para existir um reino é necessário que exista um rei, aquele que é quem vai exercer o domínio sobre o reino. Além disso, você precisa de um reino, um espaço geográfico ou um espaço sobre o qual a pessoa vai reinar. Esse espaço é um espaço geopolítico, pode ser chamado, é tanto geográfico, quanto ele também aborda as pessoas que estarão dentro daquele espaço e outras instituições que estarão dentro daquele espaço. Existe também o conceito do reinado. O reinado é o domínio propriamente dito. É aquilo que o governante faz, ele reina, ele tem um reinado sobre as pessoas, ele tem um domínio, ele exerce um domínio sobre as pessoas. Todo reino também tem que ter leis, tem que ter as regras emitidas pelo próprio rei ou emitidas em outras gerações, emitidas de alguma forma. No período da monarquia, normalmente era o rei, na monarquia na época da Bíblia, era o rei que promulgava as suas leis, e por vezes nem ele mesmo estava acima das suas leis, ele teria que cumprir as suas leis, como a gente vê em alguns livros do Antigo Testamento, não é? Então, um reino precisa também ter as suas leis, os seus mandamentos. O reino também tem súditos, pessoas sobre quem o rei governa, pessoas que são dirigidas pelo rei. E dentro desse conceito de súditos, você tem tanto os súditos que são leais ao reino, quanto os súditos que são rebeldes ao reino e por isso merecem punição. Aliás, esse é o próximo conceito, o conceito de juízo. Lembra que numa monarquia o poder não é dividido, não é? O rei detém o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Então, o rei é o principal juiz, é a principal corte de apelação de qualquer caso. Então, ele, consequentemente, é aquele que estabelece punições e recompensas. E essas punições e recompensas de acordo com o que os súditos fizeram com relação à lei, né? Então é assim que funciona. E nesse conceito de reino, embora não seja necessário, totalmente necessário, mas existe também o conceito de outros reinos. Se você tem um reino, é comum que existam outros reinos, e esses outros reinos ou serão reinos inimigos que precisam ser subjugados por aquele reino, ou serão reinos que vão se colocar debaixo do reino sobre o qual imaginário sobre o qual nós estamos falando. No reino de Deus, todos esses conceitos são fundamentais. Deus é o grande rei e ele também é aquele que estabelece reis. Deus
reina, ele é o criador de todas as coisas, todo o cosmos é o espaço sobre o qual Deus reina, mas também existe o espaço do reino de Israel, sobre o qual Deus reina de maneira especial. Deus exerce o seu domínio sobre o mundo inteiro, mas exerce o seu domínio de maneira especial sobre Israel. Deus tem leis que ele estabeleceu, tanto leis naturais quanto leis reveladas de maneira especial nas Escrituras para os judeus. Existem os súditos do reino de Deus, que compõem todos os povos, todas as pessoas de todos os lugares, incluindo os seres angelicais, e nós temos dentre esses súditos aqueles que são leais e aqueles que são rebeldes. Na verdade, nos anjos nós temos aqueles que são totalmente leais. Entre a raça humana nós temos a maioria, na verdade 100% da raça humana de pessoas rebeldes, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, e é por isso que a salvação precisa ser pela graça. Juízo, nós temos o juízo de Deus, Deus é o grande juiz, e a Bíblia faz questão de demonstrar isso de maneira muito clara, Deus como o grande juiz, tanto que aquele que pronuncia a sentença, quanto aquele que executa a sentença, e Jesus Cristo também exerce essas funções de juiz. E é evidente que existe também o reino do mal nas Escrituras, o reino de Satanás, e existem reinos, nações, impérios que se levantam contra o reino de Deus, e esses todos serão subjugados. Então, todos esses conceitos são muito importantes quando a gente pensa a respeito do reino. Existem vários textos bíblicos no Antigo Testamento, aqui é só uma pequena amostra de alguns desses textos, existem muitos outros, e nós dedicaremos algum tempo para ver alguns desses textos agora. Por exemplo, Êxodo 15, 18. Opa, vocês caíram aqui, deixa eu pegar vocês de volta. Muito bem. Êxodo 15, 18. Deixa eu só focalizar um pouco melhor a câmera. Muito bem. Ok, Êxodo 15, 18 diz assim: o Senhor reinará para todo o sempre. O Senhor reinará para todo o sempre. Então, logo no começo da Escritura, no começo da Bíblia, a gente já tem esse conceito claramente aí. Deus, Yahvé, o Senhor, como o Rei. Depois, em 1 Samuel 8:7, nós temos: disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então, Samuel estava se sentindo triste, como se o povo estivesse rejeitando Samuel, e Deus deixa claro para Samuel: não, eles estão rejeitando a mim, afinal eu é que sou o grande rei sobre o povo. Então, nesses dois textos, a gente tem claramente o conceito: Deus é o rei de Israel, e Israel deveria entender isso, deveria reconhecer Deus como o seu rei. Em 2 Samuel, nós temos um texto muito importante para essa ideia de reino no Antigo Testamento. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Essa foi a promessa que Deus fez para Davi, de que um filho de Davi reinaria sobre o trono de Israel. Então, quando o povo pediu um rei, Deus disse que o povo estava rejeitando o reinado do próprio Deus sobre si, mas depois o próprio Deus, como ele havia já previsto desde Deuteronômio, o próprio Deus passou a considerar o rei de Israel como seu representante, o representante do próprio Deus sobre o povo. O rei de Israel era uma espécie de vice-rei do reinado que o próprio Deus exercia sobre, deveria ser pelo menos, o próprio reinado que Deus exercia sobre Israel. Então, quando nós vemos, segundo Samuel 7, o que nós temos é Deus dizendo para o rei Davi: um filho seu vai se assentar sobre o trono de Israel, e ele vai reinar para sempre, e com ele eu estabelecerei uma aliança especial. Depois, um outro texto muito significativo sobre a ideia de reino no Antigo Testamento é o Salmo 2, que diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs?
Aqui, note a ideia de reinos opostos, né? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor. Aqui é Yahvé que nós temos nesse Senhor, contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o seu Messias, contra o seu Cristo. E o que esses reis da terra e príncipes dizem? Eles dizem o seguinte: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Qual é a resposta de Deus quando as nações, os príncipes, os impérios querem fazer leis que vão contra a lei de Deus? Qual é a reação de Deus quando as nações se levantam contra aquilo que hoje em dia eles chamam de moral judaico-cristã? Qual é a reação de Deus? O texto diz, versículo 4, ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Então, a resposta de Deus é: ele ri, ele zomba, e ele promete falar-lhes no tempo certo, no tempo de sua ira, no tempo do seu furor. É interessante porque o que a gente encontra logo em seguida no Salmo 2 é Deus falando. E a resposta de Deus para esses reis e príncipes terrenos que se levantam contra o reino de Deus é a seguinte, versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. A resposta de Deus, então, para a rebeldia das nações é o rei que Deus constituiu sobre Sião. E lindamente, agora no Salmo, a partir do versículo 7, quem passa a falar é esse próprio rei que Deus constituiu sobre o Monte Sião, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nesse Salmo, a gente tem o privilégio de ver um diálogo que aconteceu entre o Pai e o Filho em algum momento da eternidade. É um Salmo lindíssimo que Deus revelou ao salmista. Então, nós temos o Filho agora falando, o Messias falando. Proclamarei o decreto do Senhor. Então, agora o filho está dizendo o que o pai lhe disse, o que Deus lhe disse, o que Yahvé lhe disse. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, foi isso que o pai disse ao filho em algum momento da eternidade. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. E agora, então, nós temos no final desse salmo, dos versos 10 até 12, a aplicação que o salmista faz. Então, aqui volta a falar o próprio salmista. Não é mais Yahvé, Deus o Pai, não é mais Jesus Cristo, mas é o próprio salmista quem aplica aquilo que ele acabou de dizer. E ele diz assim, agora, pois, ó reis, sede prudentes. Que reis que são esses? Os reis que conspiram e que se levantam contra o Senhor. A convocação, a ordem do texto é, sejam prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Uma outra maneira de se referir aos reis, aos governantes daquela época e de todas as épocas. Servi ao Senhor com temor. Alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, o que nós temos no final desse maravilhoso salmo é uma convocação para que os reis, os príncipes, os juízes, os maiorais da terra, aqueles que detêm poder sobre a terra, para que eles se submetam ao reinado do Filho de Deus, porque em breve a ira do Filho de Deus vai se acender e aí ele não poupará os seus inimigos. Por isso, então, esse convite para que os reis da terra se arrependam enquanto há tempo. O próximo salmo que nós veremos é o Salmo 96, versículos 10 a 13, lindíssimo, que diz assim, dizei entre as nações, reina o Senhor. Essa declaração, reina o Senhor, é uma das declarações teológicas mais importantes do livro dos Salmos. Ela se repete algumas vezes e o conceito de reino de Deus é fundamental no livro dos Salmos, em vários salmos esse conceito é importantíssimo.
Então, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, julga os povos com equidade. Note que esse reino, aqui nesse salmo, tem a ver com Deus como Criador e Deus como juiz. E aí o texto continua: alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Novamente nós temos esse reinado de Deus amplo sobre toda a criação, sobre todas as coisas, e esse reinado sendo demonstrado no fato de que Deus virá julgar o mundo, julgar a terra, julgar todos os povos. Outro texto muito importante é o Salmo 110, citado várias vezes no Novo Testamento, não é? Então, nesse salmo nós temos o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O que nós temos aí no texto de vocês, da Bíblia de vocês, esse Senhor primeiro está com letras maiúsculas e o segundo com letra minúscula. Só a primeira deve ser maiúscula, o resto é minúscula. A ideia aqui é: disse Yahvé, disse Jeová ao meu Adonai. É isso que você encontra no hebraico. E aí, o que é, mais uma vez, então, nós estamos vendo uma conversa que o pai teve com o filho em algum momento da eternidade. E o pai disse ao filho, porque é Davi quem escreve o Salmo, e quem é o Senhor de Davi, não é? Esse é o grande argumento lá de Pedro, tanto Pedro quanto Paulo usam esse argumento em Atos. E Deus diz para o filho, Deus o Pai diz ao Deus o Filho, a Jesus Cristo, antes da encarnação: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aí o salmista volta a falar: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Agora, mais uma coisa que Deus o Pai falou com Deus o Filho: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Então, notem como esse reino de Deus, aqui, novamente, Cristo, o Messias, é apontado como fundamental no reino de Deus, porque é ele quem está sendo colocado sobre esse reino, é ele quem está recebendo o poder de dominar sobre os seus inimigos. Ele, além de rei, ele exerce a função de sacerdote da ordem de Melquisedeque, e depois provavelmente o salmista aqui está falando já de Jesus. É difícil definir aqui qual é a pessoa, o foco principal aqui, mas de qualquer jeito ele está falando a respeito de Deus e de Jesus Cristo, não é? Eles são um, mas o fato é, a gente nota como é que Deus vai tratar com rigor, com ira, com violência aqueles que se colocam como súditos infiéis, como rebeldes, como antagonistas do reino de Deus. É uma imagem fortíssima essa daqui, né? Deus julgando entre as nações, enchendo as nações de cadáveres, esmagando cabeças e saindo vitorioso de cabeça erguida. O reino de Deus implica na subjugação de todos os reinos que tentam se levantar contra o domínio do Senhor, contra o reino de Deus. Outro texto importante, muito importante do Antigo Testamento sobre o reino de Deus é Isaías 2, de 2 a 5, que diz assim: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão
todos os povos. Então, a primeira imagem que a gente tem é a imagem do monte da casa do Senhor, o Monte Sião, o monte onde foi construído o templo do Senhor. Esse monte, então, sendo colocado sobre os demais montes, no cimo dos outros montes, e crescendo, 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 ao ponto de se elevar sobre todos os outeiros, e aí então ele exercendo essa força de atração, todos os povos da terra afluindo para o monte da casa do Senhor. Essa é uma imagem muito comum do Antigo Testamento, várias vezes nós encontramos essa imagem das nações caminhando para Jerusalém a fim de ouvir a voz de Deus ali. O versículo 3 continua: irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos, corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Esse texto de Isaías é muito interessante, porque nós temos aqui essa ideia do reino de Deus, não só como reino presente já de Deus sobre a natureza e sobre o seu povo, mas uma ideia que já apareceu nos outros textos também, mas a ideia do reino futuro de Deus, um momento em que Israel se tornará a capital religiosa mundial, por assim dizer, nesse texto, não é? E os povos afluindo para Israel, para Jerusalém, a fim de ouvirem a voz de Deus, de receberem a palavra do Senhor, de receberem a lei de Deus. E então, por causa desse domínio de Deus a partir de Jerusalém, então as nações entrando em um momento de total paz. Ele julgará entre os povos, corrigirá muitas nações, e as nações não mais terão espadas, mas converterão suas espadas em instrumentos de produção. Então, que coisa bela essa profecia de Isaías, desse tempo no qual haverá o reino de Deus totalmente maravilhoso sobre a terra. Mais alguns textos. Aqui o texto famosíssimo, não é, clássico de Isaías 9, 5 e 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Notem, ele é o rei, ele tem o governo sobre si, embora seja apenas uma criança, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Essa criança é Deus Forte, é Pai da eternidade, é Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. E existe uma garantia no final, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Jeremias 3,17, outra profecia linda: naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. E ainda Jeremias: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, será este o seu nome com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Então, notem os três textos apontando para um tempo futuro e para uma pessoa que está sendo prometida e que virá no futuro como rei e que estabelecerá o seu reino. Essa criança que ao mesmo tempo é chamado de Deus, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e que ao mesmo tempo ele é um renovo de Davi, e que ao mesmo tempo aparecerá ali em Jerusalém e que estabelecerá o seu trono, o seu reinado, e que vai estabelecer justiça sobre a terra. Todas essas profecias, então, apontam para esse momento vindouro, no qual esse Messias, esse prometido, virá para estabelecer o seu reino. É claro que nós estamos falando do Antigo Testamento e essas promessas já se cumpriram, ainda que não completamente, elas já tiveram seu primeiro momento e agora nós vivemos nesse já e ainda não,
o reino já foi inaugurado, mas ainda não foi consumado, e é isso que nós aguardamos, a volta de Jesus para consumar essas promessas. Miqueias 5, 2-5 é outro texto importante para nós. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É lindíssimo, não é? Tanto é preciso porque mostra que o Messias vai nascer em Belém Efrata, apesar da cidade não ser uma cidade de grande porte, de grande fama, mas é de lá que virá aquele que há de reinar. E ao mesmo tempo que ele vai aparecer, que ele vai nascer em Belém Efrata, ele é aquele cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Lindíssimo, lindíssimo conceito, né? A precisão da profecia veterotestamentária. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. As próximas duas profecias vêm do livro de Daniel. O livro de Daniel é fundamental para nós entendermos o conceito de reino de Deus no Antigo Testamento, e para entendermos também a pessoa de Jesus Cristo como filho do homem. É fundamental o livro de Daniel. Aqui o capítulo 2 é aquele capítulo que Nabucodonosor tem aquele sonho sobre aquela estátua que tinha cabeça de ouro, e aí então, à medida que vai indo para baixo, o material, a matéria-prima da estátua vai mudando, né? A cabeça de ouro, os peitos de prata, a barriga e a bacia de ferro, e os pés, aliás, de bronze, e os pés de ferro, e aí as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. De repente vem uma pedra cortada sem o auxílio de mãos humanas, ela desce e ela destrói aquela estátua. E aí então nós temos a explicação disso nesses versículos. Mas nos dias destes reis, que Daniel tinha explicado para Nabucodonosor que aquela estátua, cada parte daquela estátua simbolizava um império, que são os impérios, o Império Babilônico, que era o império do próprio Nabucodonosor, o Império Medo-Persa, que seria a parte de prata, o Império Greco-Macedônico, que seria ali as partes de bronze, e finalmente o Império Romano, que seriam os pés de ferro, pés e pernas de ferro, e os pés misturados com barro. E aí nesse momento do Império Romano é quando vem essa grande pedra, Jesus Cristo, e essa pedra se torna uma grande montanha, assim como nós vimos na profecia de Isaías 2. Aqui, então, o que nós lemos é o seguinte: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Então é lindo como por meio de sonhos, e Deus deu isso a Nabucodonosor, Deus revela de maneira tão precisa e tão maravilhosa os próximos acontecimentos, e até a vinda gloriosa e bendita do nosso Senhor Jesus. Próxima profecia lá de Daniel 7. Agora, os mesmos 4 reinos são simbolizados em Daniel 7, não como uma estátua, mas como animais. 3 animais que são reconhecíveis, embora com características diferentes, e um 4º animal terrível e temível. E aí, então, Daniel conta para a gente o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi dado ao filho do homem o domínio e a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, mais uma profecia mostrando o reinado de Cristo, o reinado futuro de Cristo, subjugando os reinos
que existissem naquela época que ele veio, e foi exatamente isso que Jesus Cristo, o nosso Senhor, fez por meio da inauguração do seu reino, por meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a atual fase, o momento do reino. Jesus Cristo inaugurou esse reino, onde ele voltará para estabelecer e patentear esse reino aqui na terra. Mais alguns textos ainda do Antigo Testamento. Aqui a gente termina com Zacarias: o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. E mais à frente, no mesmo capítulo, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Senhor dos Exércitos, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Então, novamente, profecias apontando para o reino mundial do Senhor Deus. Qual é essa ideia, então, de reino no Antigo Testamento? Nas palavras de Gerhard dos Voss, no Antigo Testamento, aquilo que mais tarde seria chamado de o reino de Deus se relaciona em sua substância com dois conceitos distintos. Ele designa o governo de Deus estabelecido na criação e estendido por meio da providência a todo o universo. Essa não é especificamente uma ideia redentora do reino. Além disso, no entanto, há um reino especificamente redentor, geralmente chamado de a teocracia. A primeira referência explícita ao reino redentor aparece no tempo do Êxodo, em Êxodo 19:6, no qual Yahvé promete ao povo que, se eles obedecerem à sua lei, serão constituídos por ele como um reino de sacerdotes. Texto fundamental também para essa teologia do reino. Isso está relacionado com o futuro próximo, quando a lei haveria de ser promulgada. Tal referência fala de um reino presente do ponto de vista do Antigo Testamento. Porém, o Antigo Testamento fala igualmente do reino como algo futuro. Pode parecer estranho que o que alguém tem ainda deve ser esperado, e isso não em termos de um melhoramento relativo, mas como algo completamente pertinente a outra criação. A explicação dessa contradição aparente deve ser procurada em 3 pontos. E aí, então, ele desenvolve esses 3 pontos ao final, e eu só cito aqui. 1, a palavra reino tem várias acepções no AT. 2, houve momentos em que o reino de Deus foi eclipsado por péssimos reinos humanos. E 3, a profecia messiânica. Então, o que o Gerhard dos Voss disse aqui é que o reino é tanto o reino amplo de Deus sobre toda a criação, sobre todas as coisas, e nesse sentido é um reino não redentivo, quanto o reino é Israel, e nesse sentido é um reino redentivo, Deus se revela de forma especial a esse povo, mas o reino também é um reino futuro, o reino messiânico, o reino que será estabelecido com a vinda do Messias. Quais são, então, as características, algumas das lições que a gente pode extrair desses textos do Antigo Testamento que abordam o reino? Yahvé é o grande rei, ele é o grande rei sobre o cosmos, ele é o grande rei sobre a criação, sobre o universo, que é a sua criação, ele fez, ele é o dono, ele é o Senhor, ele é o grande rei, e ele é o grande rei também sobre o seu povo, o grande rei sobre Israel. Toda a terra é o reino de Deus, tanto a criação inanimada, quanto os animais, quanto as nações, tudo é reino de Deus, Deus é o Senhor sobre tudo. O povo de Israel é composto dos súditos de Yahvé. De maneira especial, o povo de Israel é composto desses súditos do Senhor, e eles são tratados de maneira especial nas Escrituras. Deus estabelece reis humanos como seus representantes. Os reis humanos, tanto de Israel quanto de outros lugares, são os representantes de Deus. É claro que em Israel a ideia é que eles sejam reis que se submetem à lei. Em outros lugares, quando eles não se submetem à lei, então eles têm que enfrentar a ira de Deus, como nós vemos no Salmo de número 2, ainda que isso não aconteça imediatamente, seja deixado para um tempo futuro. Quinto, um dia o reino de Israel se elevará sobre todos os demais reinos. Profecia clara aí do Antigo Testamento. A maneira como isso vai acontecer é que o Novo Testamento mostra para nós de maneira um pouco diferente como é que isso acontece. Existem novas revelações, coisas que antes eram mistério que são reveladas no Novo Testamento. Mas essa é a promessa do Antigo Testamento. Sexto, as nações irão para Israel para aprender a lei de Deus. Essa é a profecia do reino messiânico. Não é um dia as nações afluindo para Israel para receber
a verdade de Deus. De certa forma, isso é o que acontece na igreja, a igreja como novo Israel de Deus, e pessoas vindo para a igreja de todas as tribos, de todos os lugares, aprender a lei de Deus na igreja, que é o novo Israel do Senhor, que é o Israel do Senhor. Deus vai estabelecer um reino futuro com quem ele tem um relacionamento especial. Essa grande promessa, não é? Esse filho de Davi, que ao mesmo tempo é filho de Deus, que é sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é um renovo de Davi, que é o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, esse virá no futuro para reinar sobre Israel. E finalmente nós temos a verdade de que os reinos humanos que não reconhecem Yahvé como rei, sofrerão retaliação da parte de Deus. Todos os reinos que não se submeterem sofrerão no futuro. Agora, existe uma grande lição a respeito de reino de Deus também nos textos do Talmud, da Mishnah e essas coisas. Nesse link, a gente encontra várias referências dessas. É interessante que a maioria das referências do reino de Deus que a gente encontra no Talmud, na Mishnah, elas conectam o reino de Deus com a ideia de jugo, o jugo do reino dos céus. Essa expressão é muito comum na literatura do Segundo Templo, né? O jugo do reino dos céus. Jugo era esse instrumento aqui que era colocado sobre os bois para levar os bois. E o que então que é esse jugo do reino dos céus? A gente encontra o Jacob Neusner, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas o grande teólogo judeu, escreve o seguinte a respeito dessa concepção do que é o jugo do reino dos céus. Ele diz assim: a solução final para o dilema de Deus com o homem, como dar a entender, como concordar o livre-arbítrio do homem, tal como Deus aproveita, mas nutrir no homem com um amor dado livremente por Deus. A ideia do texto é a seguinte: como é que a gente coaduna, como é que a gente harmoniza o livre-arbítrio com o fato de Deus conceder ao homem esse amor? A proposta do Neusner é estranha, porque, sendo um judeu, ele não pode apelar só para a graça de Deus, ele não pode apelar, ele tem que dar um espaço especial para a lei de Deus, e não faz muito sentido a proposta dele. Mas o que a gente encontra aqui na explicação, quando ele vai dar, é a seguinte: em seu halaká para a condição comum do homem no mundo do dia a dia, a Torá provê não somente algo para o pecado, mas também algo para o pecado e o antídoto do pecado, mas as regras para a vida ordinária sob o domínio de Deus. Essa formulação das coisas afirma em linguagem abstrata a mensagem clara do Shema em duas partes. Primeiro, a aceitação do jugo do reino dos céus, nas palavras: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E, em segundo lugar, a aceitação do jugo dos mandamentos, nas palavras: amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, o que os judeus do período intertestamentário, na verdade, do Segundo Templo, é assim que normalmente se diz, alguns dos textos são supostamente do período intertestamentário, era a tradição oral dos judeus que durava desde o período intertestamentário, e alguns dos textos são posteriores ao Novo Testamento. Então, o que eles propõem é que Deus dá ao homem dois jugos: o jugo do reino dos céus, que é a primeira parte do Shema: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, aceitar a unicidade de Deus, aceitar que Deus é um e que só existe um Deus, é receber sobre si o jugo do reino dos céus. E aceitar a segunda parte do Shema, amar o Senhor e viver cumprindo cada um dos mandamentos, seria então aceitar o jugo
dos mandamentos. Então é muito interessante como que nesses textos o reino, primeiro, o fato de ser chamado o tempo todo de reino dos céus. Segundo, o fato de ter essa conexão com os mandamentos. E terceiro, o fato de ser chamado de jugo, embora várias vezes encontra-se no meio daqueles textos que estão naquele link, encontra-se a ideia de alegria 2 vezes, é pouco, mas se encontra. Mas ainda assim a ideia de jugo, não é? A ideia de conquistar o reino por meio da aceitação de Deus como sendo um e conquistar o reino por meio da prática dos mandamentos. Então a gente tem essas ideias aí no Jacob Neusner. Então o que a gente pode resumir o reino de Deus, o reino dos céus na literatura judaica? O nome exclusivo para o conceito é reino dos céus. Nenhuma vez nesses textos aparece o conceito de reino de Deus, mas todas as vezes reino dos céus. Segundo, na quase totalidade das vezes, o conceito faz referência a receber sobre si o jugo do reino dos céus. Então, é necessário receber isso, esse jugo do reino dos céus, e isso tem a ver com aceitar a primeira parte do Shema. Aceitar o jugo do reino dos céus é recitar e aceitar a primeira parte do Shema. Quarto, segue-se a isso que aceitar o jugo dos mandamentos é praticar a segunda parte do Shema. Então, adorar ou amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, nessa literatura do segundo templo. Fazer isso é aceitar o jugo do reino, o jugo dos mandamentos, melhor dizendo. Há 2 referências sobre como o povo de Deus recebeu no Sinai o reino dos céus com alegria, e esse receber do reino dos céus diz respeito a aceitar o domínio e a direção de Deus sobre si. Esse ponto é fundamental. Então, o reino nessa literatura judaica diz respeito não necessariamente a uma coisa física, mas o reino nessa literatura judaica diz respeito a algo que cada pessoa aceita. Cada pessoa aceita Deus como um e cada pessoa aceita os mandamentos como algo que ela vai praticar, que aquela pessoa decide praticar. Então, existe esse conceito muito interessante que vai ser desenvolvido também no Novo Testamento, do reino como a direção de Deus, o domínio de Deus sobre aquela pessoa. Aquela pessoa está no reino de Deus porque aquela pessoa aceita o domínio de Deus sobre si. Numa próxima aula, em algum momento, a gente vai entrar no reino de Deus no Novo Testamento. Como é que o Novo Testamento pega as realidades que nós vimos no Antigo Testamento e como é que o Novo Testamento tem até alguns pontos de contato com essa literatura que a gente encontra no Talmud. Lindo lembrar essa imagem, nos ajuda a lembrar de como Jesus Cristo é o centro desse novo reino de Deus, ou do reino de Deus desde sempre. Ele é a grande pedra que vai se tornar uma grande montanha, ele é o grande rei, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que estabelece o reino hoje no coração e na sua igreja, e nós já vivemos o reino debaixo do senhorio de Cristo, mas um dia ele vai voltar para patentear e para cumprir de maneira cabal e completa todas as promessas que nós vimos até aqui, que nós vimos lá no Antigo Testamento. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que essa aula seja útil, ore a respeito disso, pense a respeito disso, ensine a respeito disso, fale a respeito disso, continue estudando a sua Bíblia a respeito desse assunto, porque esse é um dos assuntos mais fundamentais para a vida cristã e para a teologia e para o conhecimento das Escrituras. Deus abençoe você. Até a próxima aula.